Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e hoje a gente tem uma nova série para o nosso canal, né? Aprendendo com os Mestres. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo nós coordenamos os projetos de xadrez aqui no UFVJM. Sejam bem-vindos. Enzo, com você, pode começar, meu querido. Obrigado, Hilton. Boa noite, pessoal. Eu sou o Enzo, sou bolsista do projeto de xadrez nas escolas e professor do Clube de Xadrez UFVJM. E hoje a gente vai dar início a uma playlist, né, de aulas, aprendendo com os campeões mundiais, né? O campeonato mundial, oficialmente ele começou a ser disputado em 1886, eu acho, se não me engano. E eu vou fazer essas aulas em ordem cronológica, do primeiro campeão mundial até o atual, que é o Magnus Carlsen, né? E o primeiro campeão mundial oficial foi o Wilhelm Steinitz. Vocês podem ver o nome dele aqui embaixo. Ele vivia, né, no Império Austríaco, e ele foi o primeiro campeão mundial em 1886. Derrotando o jogador Johannes Zukertort. E eu vou mostrar uma partida dele contra o russo Mikhail Chigorin, em que muitos lances podem ser instrutivos, explicar o que de inovador que ele trouxe para a época, né? É bom lembrar que nessa época do Wilhelm Steinitz, no século XIX, era muito comum os jogadores, a escola romântica de xadrez, né? Os jogadores que tentavam atacar a todo custo e muitas vezes sem se atentar à proteção do rei ou ao jogo posicional. E o Wilhelm Steinitz foi um dos primeiros que passou a estudar esse jogo posicional, a criar temas de jogo estratégico. E nessa partida a gente vai ver um pouco disso. Então, essa partida foi realizada em 1892, em Havana, capital de Cuba. E o Wilhelm Steinitz estava de branca e começou com o lance E4, o lance mais jogado, né, de brancas. E o Chigorin respondeu com E5. Cavalo F3 pelo Steinitz, cavalo C6 e bispo B5, a abertura Ruy Lopes, né? É a abertura mais jogada de brancas. E o Chigorin respondeu com cavalo F6, a variante Berlim, né, da abertura Ruy Lopes, atacando o peão no centro. E o Steinitz, ele jogou D3, ameaçando dessa forma capturar o cavalo em C6 e atacando o defensor, né, do peão de G5. Por isso que o Chigorin jogou D6. E aí, ó, aqui já começa a mostrar a diferença assim, do Steinitz para os jogadores da época, os românticos, né? Ele joga o lance C3, que pode parecer um lance um pouco lento, mas ele visa manter o centro estável, né? Olha como é que o centro é muito estável. As negras não têm o lance D5. Assim, tem o lance D5, só que as brancas não precisam capturar. Se, por exemplo, vem um lance D5, as brancas podem jogar dama E2 e manter o controle do centro. E por outro lado, esse centro, mesmo ele sendo sólido, assim, estável, ele é flexível de forma que o lance T4 ele está engatilhado, né? Em qualquer momento que as brancas quiserem jogar D4 para tomar para ter completo domínio do centro, elas podem. E o Steinitz gostava muito de ter esse centro bem sólido, para poder focar, assim, de certa forma, focar nos outros lados, na ala do rei e da dama, ele gostava de ter o centro sólido.
E aí o Chigorin jogou G6, que vai fiaquetar o bispo, né? O Stein jogou cavalo D2, o bispo G7 pelo Chigorin. Aí aqui o Steinitz jogou o cavalo F1 com aquela manobra bem clássica da Rui Lopes, né? Com o cavalo, com a ideia de colocar o cavalo em E3 ou em G3, né? Roque. E aqui o Steinitz ele joga bispo A4 de forma a preservar esse bispo. Ele não quer perder o par de bispos. Ele previa alguma jogada alguma jogada do Chigorin que pudesse forçar uma troca de bispos ou então capturar esse bispo como um cavalo, assim, tirando o par de bispos do Steinitz. Por isso ele jogou o lance bispo A4, que pode parecer um lance uma perda de tempo, mas para ele ele quis assim, preservar o par de bispos, né? E aí o Chigorin joga cavalo D7, querendo atacar o bispo tirar esse bispo dessa diagonal. Aí, como eu disse, essa manobra visa trazer o cavalo para E3 ou G3 e o Stein jogou com o cavalo em E3. Aí o Chigorin atacou o cavalo do Steins, ele recuou. E aí, outra coisa, esse lance também visava manobrar o cavalo para a casa de E6, dessa forma tendo mais controle sobre a casa de D4 e impedindo o avanço D4 das brancas, como o Chigorin fez. E aí o Steinitz resolve atacar. Ele percebeu aqui que o Chigorin trouxe muitas peças que poderiam estar defendendo aqui a ala do rei. O Steinitz percebeu que muitas peças que poderiam estar defendendo a ala do rei, do Chigorin, ele trouxe para dominar o centro. Então, ele decidiu já partir para o ataque nessa ala do rei, já que tem poucas peças defendendo aqui, né? Só tem esse bispo. Aí, tá todo mundo vendo aqui? Isso. Você estava no momento em que avançou o peão 2. Peão da torre H. Aí. Aqui, né? Isso. Você estava comentando que a debilidade, ele colocou muitas peças para atacar e proteger o centro, criando uma debilidade na ala do rei. Aí ele viu e fez esse lance de peão 2. O Steinitz percebeu que só tinha esse bispo aqui, né? Defendendo as casas ao redor do rei. E ele decidiu lançar um ataque. Veja bem, o centro dele está bem estável. As brancas não têm as negras não têm o lance D5. O centro está bem estável. Então ele decidiu lançar um ataque. E aí o Chigorin, vendo esse ataque chegando, ele fez o certo, né? O que manda o que manda o manual, né? O manual estratégico. Quando você está recebendo ataque na ala do rei ou na ala da dama, você não deve mover peões, né, nessa ala que está recebendo ataque, porque você vai só criar mais fraquezas. Ou seja, um lance como H5 ou H6 seria um erro, ia piorar a posição das negras, né? E por isso, né, depois de H5, o Chigorin jogou o lance D5. Quando você está recebendo ataque em uma ala, você deve contra-atacar no centro. Por isso que ele fez essa manobra de cavalo para poder jogar o lance D5. E aí, com o advento de H5, ele não capturou, ele jogou D5. E aqui que eu tinha feito a pergunta, porque nessa posição aqui, o Chigorin ele cometeu um erro, né? De acordo com as análises atuais,
ele cometeu um erro, né, que foi crítico. Ô, Hilton, você capturaria esse peão com que peça? Deixa eu analisar aqui, Enzo. O duro, se eu capturar com o de H, eu estou abrindo toda a coluna H para depois a dama ali entrar, né? Que está em D1. É só eu tirar aquele cavalo da frente que eu abro o caminho para a dama. Eu acho que com o peão da torre, que aí abriria a coluna para a torre. Ou então eu capturaria com o cavalo. Mas não adianta, aquele peão ficar ali debilitado do mesmo jeito. Eu acho que talvez eu capturasse com o peão da torre ou com o cavalo, mas não com o peão de H. Eu manteria esse peão de H aí. Porque se eu capturar com o peão da torre, eu ainda abro uma casa de fuga para o rei. Se vier um ataque muito forte ali, meu rei vai sair passeando pelo tabuleiro. Pode falar. Qual foi a jogada que ele fez? O melhor lance aqui seria capturar com o peão de H. Porque capturando com o peão de torre, da torre, como o Chigorin fez, ele ele deixa essa diagonal aberta, né? E estaria tudo bem se não existisse esse bispo aqui, bem forte, podendo entrar nessa diagonal a qualquer momento. E isso foi decidido pro resultado do jogo, né? Porque depois aqui, assim que o Chigorin capturou o peão com o peão de F, abrindo essa diagonal, o Steinitz quis abrir o centro. Vocês perceberam? Agora ele quer abrir o centro. Por quê? Porque o Chigorin abriu essa diagonal aqui para o bispo dele. Para o bispo do Steinitz. E depois de cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, o Steinitz jogou bispo B3. Já colocando esse bispo nessa diagonal. Essa diagonal ótima aqui, né? Depois de dama C6, o cavalo está cravado. Dama D3 pressionando, colocando pressão nesse peão. Só tem uma defesa. Bispo D7. É melhor reforçar a defesa do peão com torre, não? Oi? O problema aqui O que, Olavo? Reforçar a defesa do peão com a torre? Eu sairia da cravada, cara. Esse rei aí nessa diagonal, nessa cravada. Aí, ao invés de descer com um bispo, colocar a torre no... Aqui? Não. Colocar a torre aqui? Não. Torre defendendo imediatamente o peão. Aqui? Mas o problema aqui é que tem muita... E também as brancas não podem capturar esse peão, porque estaria vindo essa torre aqui, entendeu? O rei tá na mesma coluna, a dama tá na mesma coluna do rei, entendeu? É uma coluna, entendi. E outra coisa, capturando esse peão, não pode capturar de dama, obviamente, porque o bispo é a primeira linha de defesa. Capturando de cavalo, tá caindo esse peão aqui, o peão de G2, a torre tá atacada, entendeu? Esse peão não pode ser capturado imediatamente, entendeu? Okay. Você viu que esse peão ia estar pendurado? E atacaria a torre. Teria que trazer a torre para F1. Fazer o rock. Ia perder toda uma grande vantagem, né? Enfim, continuando. O lance foi bispo D7. O Steinitz resolveu trazer mais uma peça para o jogo. A ideia dele aqui é tirar o bispo e dar o roque grande, né? Aí o Chigorin fez o que o Hilton faria, né? Tirou o rei da cravada. Roque grande. O Chigorin trouxe a torre para o centro, mais uma defesa no cavalo, né? Pôs nessa coluna aqui. E aqui, o Steinitz, ele quer fazer um lance emblemático aqui, um lance crítico, né? Ele quer jogar o lance D4
Só que ele não pode jogar esse lance D4 agora, porque capturando de peão e abrir essa coluna aqui com essa torre para essa dama, e ia ficar... ele ia... Vocês entenderam? eu me dei uma embolada aqui, mas, enfim, o fato dessa torre estar na mesma coluna da dama dificulta a execução do lance D4, porque o cavalo ia capturar... Cria tema de descobertos, né? Sim, cria temas de descoberto, cria tema de cravada. E aí, por isso, o Steinitz jogou o lance dama F1 para tirar esse tema, né? E também a dama ela pode estar querendo, ela pode querer muitas vezes vir para essa coluna aqui. E isso aí, esse lance dama F1 já facilita. E aí, o Chigorin resolveu atacar, né? Rock em lados opostos. Atacou a ala. Geralmente quem chega com ataque primeiro rock, né? Atacou a ala do Rock do Steinitz. Lembrando do que eu já tinha falado, quando você recebe um ataque em uma ala, você deve fazer o quê? Contra-atacar no centro. Exatamente. Contra-atacar no centro. Aí ele fez o lance de ruptura, né? D4. E depois de peão toma D4, cavalo toma D4 atacando a dama, o Chigorin foi obrigado a tomar de bispo. Com esse bispo aqui, que era um grande protetor do rei. E por que alguém pode me falar por que ele não poderia tomar de cavalo aqui? Porque abre a diagonal do bispo? Não. Como assim abre a diagonal do bispo? Que se capturar de cavalo, essa diagonal aí fica disponível para o bispo. Mas aí tem esse bispo. Aí o bispo de Casas Brancas. Não é isso. Se as negras capturassem de cavalo, tem mate em 4 aqui. Vamos lá, captura de cavalo. Alguém consegue enxergar um mate em 4? Sem roubar, hein? Sacrifica a torre em H7. Ele é obrigado a capturar com o rei. Vem dama, dá cheque. Ele vai ter que cobrir de bispo. Dama vai dar cheque. Mate. Oi? Cheque mate. Já foi o mate ali. Tá fechando. Essa coluna aí. Por isso que eu falei dessa diagonal do bispo. Sim. Isso. Exatamente, Olavo. É isso que você falou. Abriria esse bispo, passaria a controlar a casa de G8. Diagonal ali. E aí ele teve que capturar de bispo, né? E o lance que o Steinitz fez aqui foi torre toma. Alguém pode me falar por quê? Pelo mesmo tema, né? Porque é apetitoso capturar uma torre com um cavalo, aí você abre a coluna do bispo, a diagonal para o bispo e repete o tema de antes. Exatamente. Mas, Enzo, sendo bem sincero, eu só vi isso porque você falou que tinha um mate em 4. No jogo normal, ali, se eu estou jogando, eu teria capturado com o cavalo, cara. Eu cairia nesse golpe. Pois é. Entendeu? Só se alguém virar no jogo e falar assim, você tem mate em 3, aí eu paro para analisar com calma. Mas normalmente no jogo... Aí depois então, a dica de cavalo... é essa, Hilton, a dica é assim... No primeiro lance que você der, você pensa, tem um mate em 3. Só se eu você começar assim, a todo lance você para assim, deixa eu procurar um mate em 4 aqui. Vai que eu acho. Vai que, né? Peão... Abriu o peão, peão dama,
Quem sabe eu tenho mate em 4. Aí o lance do Steinitz foi exatamente esse. Aquela sequência, né? Rei toma, nesse caso, rei toma, aí tem dama H1, rei G7, bispo H7, cheque. Se o rei voltar, tem bispo toma F8, checkmate, né? Rei F6, dama H4, cheque, né? Rei E5, dama toma D4, cheque. E aqui o Chigorin, ele abandonou a partida porque o único lance para as negras é rei F5 e G4 seria mate, né? Então teria mate em 2 forçado. Mate com auxílio dos peões aí, né? Exatamente. E aí, o que eu estava querendo mostrar nessa partida era essas ideias de ter um centro sólido, né, antes de atacar, e que essas ideias já eram muito modernas para a época, para os jogadores da época, que eram jogadores românticos, né, tipo assim, a dita, não românticos que abrem a porta do carro, que levam flores, mas românticos da escola romântica de xadrez, né, jogadores que buscam sempre atacar, buscam sempre procurar fazer sacrifícios em troco de ataques, de jogadas de mate, e muitas vezes sacrifícios sem fundamentos ou ataques quando você ainda não tem um rei protegido, aí você vai atacar, aí às vezes esse tiro aí pode sair pela culatra, né? E aí o Steinitz foi um dos precursores, né, desse jogo posicional, e que, como vocês puderam ver aqui, ele buscou solidificar o centro. Ele não deu roque de início, mas ele buscou solidificar o seu centro. Então, o rei dele, de certa forma, está protegido, porque esse centro aqui está muito forte. As negras não têm uma ruptura muito forte aqui. Por exemplo, não tem o lance D5. Esse cavalo está cravado aqui. Com o lance D5 aqui, esse peão fica no ar. Então, e ele buscou, além de solidificar o centro, melhorar aos poucos. Ele dizia muito que você alcança a vitória acumulando pequenas vantagens ao longo da partida, assim que você alcança a vitória. E ele foi melhorando a posição de suas peças, e o Chigorin foi tirando peças da defesa do próprio rei, e isso possibilitou ele já lançar um ataque, né? Alguém tem alguma observação para fazer sobre essa partida? A Letzlane falou aí. Pode falar, Letzlane. Ué, isso era bobagem. O quê? Os românticos sempre temperamentais. E nesse caso aí, escola romântica é uma época mesmo, né? Uma época, no século XIX ali. Enzo, você sabe por quantos anos ele foi o campeão mundial, ou ele foi só por um ano e depois já perdeu o título? Não, né? Ele foi campeão mundial até 1896, eu acho, por 10 anos. Aí ele perdeu o título para o Emanuel Lasker, que foi um jogador alemão, que vai ser o tema da próxima aula, né? O próximo campeão que a gente vai analisar uma partida vai ser o Emanuel Lasker. Letzlane levantou a mão. Pode falar. Ô Enzo, depois que as brancas capturaram aí em G6, por que as negras não poderiam capturar de cavalo? Porque você... primeiro, esse peão aqui ele ia continuar fraco, né? Capturando de cavalo aqui. Esse peão ia continuar debilitado. E você ia abrir um buraco aqui, né? No centro. Além de enfraquecer o centro, porque o cavalo está protegendo o peão que está sendo atacado aqui. Ó. Esse
esse cavalo aqui, ele veio para cá por um motivo, né? Ele estava aqui. Ele veio para E7 por um motivo, que foi para fazer esse avanço. Depois que o avanço foi feito, se esse cavalo sai daqui, as brancas... Quer ver? Ó? As brancas poderiam simplesmente capturar aqui e ganhar o peão, um cavalo bem posicionado aqui. Entendeu? Entendi. Um polvo, né? E além do que você cria um buraco aqui, né? Esse peão ainda fica... Ele é chamado de fraco porque, né? ele escraviza o rei, né? Senão ele cai. O rei tem que ficar aqui colado nesse peão para defender ele. O rei tem mais alguma observação? É o Steinitz que é o precursor dessa escola chamada científica no xadrez? Creio que sim. Acho que é. Tá. Não é uma informação que eu tenho. É porque eu já ouvi isso em algum lugar, eu só não lembrava quem que era o jogador. Ah, não. Se ele é o jogador exato, eu não sei. Se for um jogador específico, eu não sei. A escola científica ou a escola hipermoderna? Acho que é. Não sei, eu já ouvi esse termo, né? Dos românticos e da escola científica, agora, que é o né? que começa... A gente olha para a próxima apresentação. Não. Pode ser. Vou trazer essa informação na próxima. Então, ótimo. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Vocês têm alguma observação? Foi ótimo, e parabéns. Essa vai ser bem instrutiva. E trazendo o Steinitz, uma partida-chave também, fica bem didático, né? Vocês gostaram desse... Gostei do formato. Desse formato? Sim. Tá ótimo. Tá. Ele defendeu só falar a informação, ele defendeu o título de campeão mundial 3 vezes, né? Na 4ª vez que ele foi enfrentar o Lasker, ele perdeu. Eu ia fazer um trocadilho. Eu ia fazer esse trocadilho. Ele se lascou, né? Como diz. Mas é isso aí, pessoal. Então, tá bom. Gente. Então, boa noite, obrigado pela presença de todos aí. Já vai estar lá no canal, hein? Muito boa noite, obrigado pela presença, pessoal. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.